vou fazer algo diferente. Não sou inteligente o suficiente para fazer PowerPoints de alta tecnologia. Então vou fazer PowerPoints humanos esta manhã. Ok, a maioria deles se ofereceu como voluntários. Um casal, posso voluntariá-los por eles mesmos esta manhã. E assim estaremos no Antigo Testamento. E é realmente história complicada. É uma história sombria. Estaremos em 2 Crônicas. É uma das partes mais sombrias. Há muita escuridão. Ao ler o Antigo Testamento, especialmente nos Reis, as séries de TV e os programas não se comparam à Bíblia, à depravação dos corações humanos. E assim, para começar, eu preciso que Ken e Vicky venham aqui. Fiquem deste lado. Colin e Mônica, venham aqui para este lado. Você estará deste lado de mim. Agora você precisa lembrar que as pessoas que escolhi não têm nada a ver com os personagens, certo? Porque alguns deles são maus até o osso. E essas são pessoas boas. Então, um deles está no meu conselho, e eu nunca faria algo para ofender. Então, vocês estão deste lado. Colin e Mônica, venham aqui, fiquem em pé aqui no palco. Eles vão representar 2 reinos. Ok, lembre-se de Davi. O rei Davi tinha um reino na Bíblia, e então ele o entregou a seu filho. Seu filho tinha um reino. Salomão o entregou a seu filho Roboão. Ele ignorou o conselho dos anciãos, destruiu o reino. Ele se dividiu. 10 tribos foram para o norte, chamadas de Reino de Israel, o Reino do Norte. É isso que elas representam. Ok. E então 2 das tribos, Judá e Benjamim, foram para o sul, ou Judá. Então, quando você estiver lendo, precisa prestar atenção. Existem nomes semelhantes em ambos. O reino do sul de Judá era tipicamente Judá, mas nem sempre. Tipicamente, o reino mais piedoso. O reino do norte estava, especialmente na época em que este casal aparece. Ok, eles eram maus até o osso. Alguém quer adivinhar quem eles são? Alguém quer adivinhar Acabe e Jezabel? Ok. Então, eles estavam dispostos. Este é o rei Josafá, bom rei. Não sabemos o nome de sua esposa, então vamos chamá-la de Rainha Mônica. Então, o rei Josafá é ótimo. O capítulo 20 de 2 Crônicas é essencial. Rei Josafá lidera a batalha com adoração e oração. Agora tem filhos, Anel e Euvolcom. Eu ia com seu filho, mas isso ficaria um pouco estranho. Mas Anel, venha aqui. E Rick, você também venha. E assim, eu consegui poucos voluntários, porque não queria constranger. Essas são pessoas em quem confio, que não vão me dizer não. Ok. Agora, eu não sei como eles estavam se metendo. E acabaram com um pão branco, mas eles têm um filho aqui que é pão branco. Então você sabe, ele apenas é uma aversão. Desculpe, cara, você perdeu essa. Mas este é Jeorão, o filho deles. Ok. E eles têm uma filha, e esta é Atalia, ok. A filha da rainha, Jezabel, Belém, ruim até o osso. Ok, agora o que os reinos costumavam fazer era formar alianças por meio de casamentos. Então, neste caso, é um verdadeiro compromisso do rei Josafá. Por quê? Você precisa entender que este reino representa a linhagem do rei Davi. Deus disse ao rei Davi, porque você tem sido um homem fiel, você sempre terá alguém sentado no trono do seu reino. Isso é uma promessa, ok? Eles nem todos são bons. Mas ele disse, mas o diabo tem estado a destruir esta linhagem. É sobre isso que toda essa história se trata. Não se trata apenas de assassinato, morte, violência e perversão. Trata-se de que Satanás odeia a promessa que Deus fez há mais de 100 anos ao rei Davi, de que você sempre terá. E o cumprimento final da promessa do rei Davi é Jesus, que se sentará no trono para sempre. Então, estas são apenas imagens do Antigo Testamento. E assim, Deus fez uma promessa que você sempre terá. Assim o rei Josafá morre
e passa o poder para Jeorão. Mas antes que ele faça isso, ele dá em casamento. Então vocês vêm e se juntam no meio, Atalia e Jeorão. Ok. Eles também tinham um filho chamado Jorão. Fica um pouco confuso à medida que você lê, mas é preciso prestar atenção. É Israel que é o norte, ou eles vão dizer a família de Acabe. Porque a pior coisa que poderia ser dita sobre você, que será dita sobre Jorão, é que você andou nos caminhos de Acabe. Essa é a pior coisa que você poderia dizer. É como um atalho para dizer que você é um cara creepy, idólatra e demoníaco. Mas ele não seguiu os caminhos de seu pai, o rei Josafá, que era um bom rei. Ele tinha suas fraquezas, mas era um rei realmente bom. E assim, o filho, ao se casar com ela. Agora você precisa lembrar que o motivo de Jezabel era destruir aqueles que estavam em seu caminho, e assim, os profetas de Deus, ela os estava eliminando. Elias foi quem os desafiou. E todos os profetas que a representavam, os profetas de Baal, foram destruídos por Elias, que chamou o fogo do céu. Mas ela criou isso em Atalia. Eles se casaram. Tenho certeza de que ela está influenciando-o, porque no início do casamento, Jeorão tem pelo menos 5 irmãos. A primeira coisa que ele faz como rei é matar todos os seus irmãos. Que bom, irmão, sem concorrência. Adoramos grandes felinos. Não gosto de gatos pequenos, mas gosto de grandes felinos. É hipócrita, mas leões e leopardos. Quando um leão assume um bando, ele expulsa o outro rei. Normalmente ele destrói os filhotes. E é a coisa mais triste do mundo. Esses pequenos filhotes são tão fofos e ele simplesmente os ataca. Ele sente que não são dele. E ele elimina essa linhagem porque só quer a sua linhagem. Então, o que o inimigo está fazendo aqui é que ele trouxe Atalia para essa aliança com Jorão e ela entra no ouvido dele e diz: você não quer competição. Você precisa eliminar, ele mata todos os seus irmãos. O profeta que o confronta diz que eles eram homens melhores do que você. E todos os seus filhos e outros são destruídos por um exército invasor como retribuição por matar seus irmãos inocentes. Agora eles têm um filho juntos. Então deixe-me ir, Dominique, vamos. Não, isso não vai funcionar. Por sua mãe, vai funcionar. Ele não se importa. Ele não se importa. Não vamos deixar você adivinhar qual é a mãe dele, mas de qualquer forma, este não é o pai dele. Deixe-me ajudar você, mas na história, eles têm um filho. Vá ficar na frente deles. Vire-se. Então, você se torna esse cara. Jeorão era tão ruim. Diz assim, deixe-me apenas ler isso para você. Eles vão colocar na tela. Ele era tão ruim no capítulo 21 de Duas Crônicas. Diz que Jorão tinha 32 anos quando se tornou rei. Reinou em Jerusalém por 8 anos. Faleceu sem que ninguém sentisse sua falta. Ninguém chorou. Isso inclui Atalia. Ela ficou feliz em se livrar dele. Sem competição. Jorão morre sem que ninguém sinta falta. Ele é enterrado na cidade de Davi, mas não nas tumbas dos reis. Ele é um rei. Ele é o rei que assumiu o trono de seu pai, rei Josafá. E ele está governando agora. No reino do sul, rei Jorão, rei de Judá. Mas ele é um homem ímpio e vil que destrói toda a concorrência. Logo depois, ele é confrontado, ferido e morre dessa víbora cruel. É uma morte de pesadelo e assim você pode deixar o palco. Ok, vamos aplaudir o rei Jorão. Ninguém está chorando por ele ter deixado o palco. Tudo bem, mas pense em quão triste isso é. Que tipo de vida você tem que viver para que quando você morre, ninguém, nem mesmo seu cachorro, sinta sua falta. Ninguém sentiu falta dele. Agora, seu filho, Azarias, entra em cena
Agora, seu pai, Jorão, se foi, a mãe assume agora e começa a influenciá-lo, dando-lhe conselhos. E isso é chamado de conselho ímpio. Deixe-me apenas colocar isso na tela, verso 1. Como assim? Acasias se torna rei, capítulo 22, versículo 1. O povo de Jerusalém fez de Acasias, o filho mais novo de Jorão, rei em seu lugar. Uma vez que os invasores que vieram com os árabes no acampamento mataram todos os filhos mais velhos, assim Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos. Quantos anos você tem? 12? Poderia ter sido próximo. Acasias tinha 22 anos quando se tornou rei. Ele reinou em Jerusalém por 1 ano. O nome de sua mãe era Atalia, uma neta de Omri, que era o pai de Acabe ou Jezabel. Não consigo realmente lembrar disso. De qualquer forma, ela é filha deles. Omri é a neta. Então agora ele se torna rei. Ela fala no ouvido dele e lhe dá todo tipo de coisas ruins, na verdade, onde diz o ímpio. Verso 3, ele também andou nos caminhos da casa de Acabe. Lembre-se, é ruim dizer isso. Isso é apenas uma abreviação para adoração de ídolos, paganismo. Na verdade, sua mãe destrói o templo. Ela constrói um templo lá para Baal e os deuses falsos. E ele fez o mal aos olhos do Senhor, assim como a casa de Acabe havia feito. O que, novamente, é visto na Bíblia. O reino aqui de Judá era considerado como Josué, que foi um rei justo. O contraste era Acabe, o ímpio, e agora ele está exemplificando. Ele não está se assemelhando. Neste caso, é seu avô, porque o pai está morto. Ele não se parece com seu avô. Ele se parece com o avô do lado da mãe. Ele fez o mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe havia feito, pois após a morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para sua ruína. Era apenas maldade. E então, agora, a mamãe está dizendo a ele como fazer isso. Ok, rainha mãe, Atalia. Bem, ele é morto, mas antes disso, ele tem um filho. Eu não tenho crianças pequenas aqui, tipo, quão pequenas? Tudo bem, me dê o mais novo, menino. Eu preciso de um menino, sim. É o Jack. Sim, você serve. Ele é como um homenzinho de qualquer forma. Ele administra seu próprio negócio. Ele já está na 10ª série, mas qual é a idade certa para estar em que série? Ele deveria estar na 7ª, mas pulou para a 10ª. Ele administra seu próprio negócio. Metade de nós provavelmente estará trabalhando para ele algum dia. Você nunca sabe. Ok, então, Acasias, o filho de Atalia, tem um filho, ok? Mas antes, ele morre, ele tem filhos, ele morre, então você está morto, você saiu de cena, ok? Vou me confundir, ok? Então agora, vamos fingir que o Jack é um pouco mais novo, né? Ele é um bebê, na verdade, na história. Então você pode descer. Venha aqui, desça. Bom, então, Atalia, o filho dela está morto. Então, qual é o seu modo de operação? Ela remove a concorrência, porque quer ser rainha. Assim, ela mata todas as outras crianças que seu filho teve e quaisquer outras que estavam relacionadas à linhagem do que Josafá representava, que era a linhagem do rei Davi. Ela elimina todos eles. Agora, eu preciso de Carrie. Eu serei gentil. Jason. E nós vamos usar os dois. Então, ela pensa que terminou, ela usurpou o trono. Ela é a rainha, Atalia. O que ela não sabe é que eu deveria ter voltado aqui. Quem eu acabei de matar. Não, antes dele, Jorão. Rick, volte aqui em cima, Rick. Ele voltou. Ninguém chorou, mas ele voltou. Ok, lembre-se. Eles tinham. Aqui em cima, quem mais? Dominique, vamos lá.
Vamos lá. Ok. Eles têm seu filho Azarias, que é o pai deste aqui. Ok. Mas eles também, não da mãe, Atalia, mas do pai, Jorão, tem uma filha. Portanto, a filha é meia-irmã de Azarias, o que a torna tia deste. Chegaremos a isso. Ok, então ele teve outras esposas e delas veio Josabéa. Então, ele ainda não está na história, mas ela tem Josabéa. Ok, então você realmente conseguiu algo bom, Jorão. Você tinha Josabéa, ok. Agora, Azarias, ele é morto. Acabou. A mãe dele, a avó, elimina toda a semente. Não sabe que há um bebê chamado Joás. Então você pode se levantar agora. Joás, este casal, Josabéa e Jeoiada, é o sacerdote. Eles são casados, justos. Eles são isso. Ela é o oposto polar de Jezabel e Atalia. Então, é uma história de duas mulheres, Atalia e Josabéa. Josabéa, este é o sobrinho dela. Ele é um bebê. Ela o sequestra, por assim dizer, rouba-o. E eles o escondem no templo. Quando ela entra em fúria, ela elimina toda a concorrência. Ela mata seus próprios netos. Estamos em um momento sombrio. Você acha que as notícias, metade do mundo é ruim. Leia o Antigo Testamento. Você vai pensar, a política não é tão ruim assim. É ruim, mas não tão ruim assim. Temos espaço para piorar. Então agora, Atalia, venha aqui. Ela é rainha, sentindo-se segura. Eles resgataram este jovem rei por herança. Joás cumpre a linhagem de Davi. Então, ele é, eu acho, bisneto de Josafá. E assim, Deus o protegeu porque, assim como Moisés foi escondido, lembra da história de Moisés? Eles o esconderam, o protegeram. Porque eles o temiam, porque ele era um libertador que estava vindo. Joás é protegido porque é o legítimo herdeiro do trono da rainha Atalia. Então o tempo passa e eu deixarei os Acabes e os Josafás seguirem em frente. Vamos dar uma mão a eles. Eles estão... Eu tive que prometer que você não precisa dizer nada. Não, eu não quebrei minha promessa. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Vamos lá. Você ganha um retiro masculino gratuito. Você ganha um retiro masculino gratuito por servir. Não, vi que não pode ir. Isso é para você. Tudo bem. Agora ela está governando. Dê um passo à frente. Ela está governando e reinando. Ok, eles arriscaram suas vidas para resgatar Joás. Ele agora tem 6 anos. Eu sei que ele é mais velho, mas ele tem 6 anos na história. Então, Jeoiada e seu filho, Tristão, vem aqui. Seu filho, Zacarias e outros filhos fazem uma conspiração e conversam com as tropas, os sacerdotes. Eles se reúnem e lideram um golpe contra Atalia. E o que eles fazem é que Jeoiada, o sacerdote, vai para alguns de vocês que são fãs da Bíblia, como eu sou, há uma grande informação, porque diz que eles foram e pegaram armas do templo para dar ao sacerdote. Neste golpe estavam as armas do rei Davi, que haviam sido sagradamente guardadas ali por 130 anos. Esta poderia ter sido a arma com a qual ele cortou a cabeça de Golias. Não sabemos. Mas essas são as armas de Davi. Elas serão usadas para defender a honra de Davi e a promessa de Deus de que ele sempre terá uma lâmpada no trono. Ela pensa que o inimigo atrás dela acredita que ela extinguiu a lamparina, que agora está a linhagem deles, Acabe, Jezabel. Eles estão agora governando. Ela trouxe a idolatria para o templo. Ela e seus outros filhos destroem o templo. Eles o arrasam e constroem um templo a Baal dentro do templo de Deus. É um pesadelo de corrupção, é maligno e eles conspiram. Então,
Jeoiada, colocam a coroa em Joás, eles tocam as trombetas, todos celebram, todos estão envolvidos nisso. E Atalia sai correndo. Ela percebe que não sabia que a maior ameaça ao seu mundo era que havia um herdeiro legítimo para o trono, e ela não o matou. Ela não sabia que havia sobrevivido. E agora ela começa a gritar: traição, agora pense nisso. Ela assassinou todos que estavam em seu caminho. Ela começa a gritar: conspiração. Sim, é uma conspiração. E Jeoiada, o sacerdote, diz: tirem-na do templo, não a matem no templo, e tirem-na com as armas do rei Davi. Ela foi expulsa do templo, então vamos dar uma mão para a Enel. Ela está disposta a ser a vilã. Então eles matam Atalia aos 6 anos. Suba aqui, rei Joás. Agora Jeoiada e Josabéia o criam. Então eles são como um padrasto, uma madrasta, embora seja tia. Mas ele tem outros irmãos, como Zacarias, e eles o criam. E Jeoiada o instrui, treina, ensina e guia. E quando ele fica mais velho, lidera uma renovação do templo. Eles reconstroem o que sua avó malvada havia destruído. Ele o reconstrói. Eles estão passando por uma purificação de Deus. E ele está fazendo coisas incríveis. Agora, ele é um homem adulto. Então, aos 130 anos, um dos personagens mais velhos da Bíblia, Jeoiada, morre. Agora, a Bíblia diz que ele foi enterrado. Lembre-se de Jorão, que estava aqui em cima. Rick, levante-se. Você era Jorão. Ele era o mal por excelência. Ninguém chorou quando ele morreu. Ok, ele não foi enterrado com os reis, embora fosse um rei. Jeoiada é um sacerdote. Ele é enterrado com os reis porque tem um coração real. Ele tem um caráter real. Ninguém se importa com Jorão. Então ele morre, então você vai. E não conhecemos Josabéia, mas estamos assumindo que em algum lugar ela provavelmente faleceu com ele, para que você pudesse ajudá-los. Vocês formariam um bom casal. Você deveria pensar em talvez sair ou algo assim. Essa é a esposa dele, se não conhece meu humor. Então, agora, ok, eu preciso substituir, eu preciso do Ken, ok, você terminou, dê uma mão para ele, Jack, Joe, Ash, rei, Joás. Ok, agora o rei Joás cresce e se torna esse roqueiro. Então, e eu sei que o Ken não se importa, mas ele agora é o rei Joás. J-O-A-S-H. Joás. Eu fico com a mente confusa. E assim ele cresceu. Seu mentor, seu guia, Jeoiada, o sacerdote, sua tia, que trouxe a piedade. Às vezes, você não percebe a influência que a piedade traz em sua vida até que ela não esteja mais lá. Alguns de vocês podem estar se apoiando muito na bondade dos outros, como pais ou esposa. Você se apoia muito nisso, mas quando não está lá, você está por conta própria. Ele não se sai bem, sozinho. E eu quero retomar a história aqui. E Jeoiada morre e vamos continuar a história em 2 Crônicas 20. E 24, versículo 17. Após a morte de Jeoiada, ele é o sacerdote. Os oficiais de Judá vieram e prestaram homenagem ao rei Joás. Isso significa que eles estão beijando. Sabe como é? Prestar homenagem é apenas uma maneira simpática de dizer que estão bajulando. E eles dizem: ó, você é o cara, você é o rei. Ó, sim. E eles vêm até o rei e ele os escuta. Porque ele gosta desse elogio, ele gosta dessa afirmação. Você conhece o velho ditado que tentamos ensinar aos nossos filhos? Você quer saber qual é o seu destino. Veja quem são seus amigos. Você quer saber qual será o seu destino, com quem você anda, como você vai ser, e ele começa a andar com esses caras. E a primeira coisa que eles o ensinam a fazer, versículo 18, é abandonar o templo do Senhor. Eles param de ir à igreja, eles param de adorar,
Eu já vi isso acontecer. O inimigo enviará. Geralmente é uma jovem cheia de fervor por Jesus. E um rapaz entrará na igreja, agirá como se fosse muito sério, conseguirá o que quer e a puxará para fora da igreja. Bem, ele puxa, Rei Joás, para de adorar a Deus. Quando você para de adorar a Deus, não há outra alternativa, senão que você vai adorar algo que é falso. E é exatamente isso que acontece. Diz no versículo 18 que ele abandonou o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e adorou os postes de Azerá e ídolos. Por causa de sua culpa, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tenha enviado profetas ao povo para trazê-los de volta a ele, e embora eles tenham testemunhado contra eles, eles não ouviram. Então, este rei escolheu ouvir a maldade, o mal, as mentiras, a enganação. Qualquer coisa que te afaste de Jesus não é boa. Não me importa quem eles são ou o que podem te oferecer. Se eles estão te afastando de Jesus, se estão apagando seu fogo por Jesus, se estão te afastando da adoração a Deus, isso não é uma boa coisa. Então agora, o rei Joás está em uma situação difícil. Deus envia pregadores, pastores ou profetas para eles e eles os ignoram. Agora, Deus diz que o melhor que ele tem, o filho de Jeoiada, que cresceu com ele, mais velho. O que eu sei que nesta história não funciona muito bem, mas finja que Tristã é mais velho. Mas ele cresceu com ele. Ele ajudou a colocar a coroa em sua cabeça. Quando ele tinha 6 anos, então ele foi sacrificado. Agora ele está servindo, mas Deus o chamou. Ele poderia ser um sacerdote, mas sabemos que ele é um profeta. E o Espírito do Senhor vem sobre ele no versículo 2420, 2 Crônicas. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho de Jeoiada, o sacerdote. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz. Porque vocês desobedecem aos comandos do Senhor? Vocês não prosperarão, porque abandonaram o Senhor. Ele os abandonou. Agora, sua oportunidade teria sido: uau, Senhor, sinto muito, isso me atingiu bem aqui. Mas em vez disso, com o conselho de seus amigos, o que você faz quando não gosta do que alguém te diz? Você os mata. Agora não fazemos isso literalmente. Agora nós simplesmente os excluímos de nossas vidas. Os rejeitamos em nossos corações. Os julgamos como sendo: quem são eles para me dizer o que fazer? Verso 21. Mas eles tramaram contra ele. Este é Zacarias. Eles tramaram contra ele. Por ordem do rei, eles o apedrejaram até a morte, no pátio do templo do Senhor. Agora você precisa entender, esse cara não fez nada, além de abençoá-lo, cuidar dele, fazer parte da família que o criou. Eles comiam na mesma mesa. Eles devem ter sido, você sabe, apenas seu pai, Jeoiada, o sacerdote, e sua mãe, Jeossabate. Eles literalmente o criaram desde bebê e agora ele foi apedrejado até a morte. Ele é um mártir. Jesus se refere a ele no Novo Testamento. Zacarias foi morto entre o templo e o altar e ele foi um mártir. Então vamos dar uma mão para Tristã por ser Zacarias. Então venha e fique aqui em pé. Agora esta é a anatomia do coração deste Joás, o rei, que foi apressadamente para o sul, quando Jeoiada o deixou. Você não acha que importa com quem você se relaciona e tem comunhão? Essas são coisas enormes na história, mas elas devem ser avisos práticos em nossos corações. Mas aqui está, eu disse, tudo isso para chegar a este versículo. Então, depois disso, explica o que aconteceu no coração de Joás. No capítulo 24, versículo 22, o rei Joás não se lembrou da bondade que o pai de Zacarias, Jeoiada, lhe havia mostrado, mas matou seu filho, que disse enquanto morria: que o Senhor veja isso e te chame à responsabilidade. E se você ler o resto do capítulo, é Deus chamando-o à responsabilidade. Ele acaba sendo assassinado em uma cama de aflição na qual está tentando se recuperar por 2 servos obscuros, de onde não sabemos de onde vieram. Eles nem são israelitas, mas eles odiavam o que ele fez a Zacarias. E provavelmente amavam e honravam Jeoiada, os pais de Zacarias, e Jeozabete. Mas
o que aconteceu com ele, a tristeza é que seu coração esqueceu as bondades de sua família substituta de Jeoiada e Josafá. Vamos dar uma mãozinha para ele por ser o rei Joás. Então ouça-me, a moral da história é que nenhum de nós, mesmo ele, tendo benefícios, ele foi criado com boas pessoas, ele foi criado literalmente por 6 anos, no templo, escondido. Foi criado pelo sacerdote, que era um homem piedoso e firme, e por Josafá, que era uma mulher firme e piedosa, que arriscou sua própria vida por sua madrasta, Atalia. Se ela soubesse o que estava fazendo, teria cortado a cabeça dela e teria cortado a cabeça de Joás, seu neto. Mas eles arriscaram suas vidas. Eles os levam, escondem, criam, fazem dele rei, eliminam a rainha malvada. Quero dizer, você poderia contar quantas misericórdias. Mas pense bem, eu quero que você vá. Os últimos versículos que vamos olhar, Romanos 2, eu gostaria de ligá-lo ao Novo Testamento. E você precisa fazer a transição. Você, sabe, esses são seres humanos no Antigo Testamento. Eles representam diferentes personagens, obviamente, mas Deus não é um reino, como era no Antigo Testamento dos humanos. É um reino de Deus, é um reino espiritual. Mas os princípios se aplicam. Você só precisa traduzi-los do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Você consegue imaginar se eu tivesse apenas lido aqueles versículos e não tivesse usado as lições objetivas acima? Eu perco a cabeça tentando seguir tudo isso. E o que é ainda pior, quando você lê, alguns dos nomes são semelhantes ou eles usam nomes diferentes para a mesma pessoa. É por isso que você precisa ter uma Bíblia de ajuda ao estudo. Mas se você quer ler algo rico, comece no capítulo 20 de Josafá, quando ele vai para a batalha. Lembre-se, Josafá estava aqui, rei de Judá. Ele vai, apenas leia, e isso passará para seu filho Jorão, Mariana, Atalia, e você apenas seguirá essa história até chegar ao último versículo, que é a razão pela qual Joás matou, martirizou uma pessoa inocente, é porque seu coração havia se tornado tão endurecido, porque ele havia esquecido tanto. E não estamos falando sobre, lembra da semana passada, o povo de Jabes de Gileade. Foi 40 anos depois que eles se lembraram. E eles foram e pegaram o corpo de Saul e lhe deram um sepultamento honroso. Isso é como menos de um ano. Deus, a maldade veio como uma avalanche após ele. Agora olhe para este versículo que o apóstolo Paulo nos dá, sobre gratidão. Eu chamo essa mensagem de ingratidão monstruosa. Agora não usamos muito essa palavra em nossa cultura. Dizemos ingrato. Mas a ingratidão é o oposto de ser grato. Você já ouviu alguém ser chamado de ingrato? Se alguém te chamar assim, não é uma coisa boa. Ingrato é alguém que está em ingratidão. Ele não demonstra nenhuma gratidão. Está tão centrado em si mesmo que se pergunta: por que deveria ser grato por algo? Eu fiz acontecer do meu jeito, ou deveria ter acontecido comigo. Uma pessoa ingrata é Joás, que esqueceu. Como esquecer isso? Nós esquecemos. Há momentos em que eu esqueci as bondades da minha esposa. Há momentos, é fácil, seu egoísmo concordará com sua memória para apagar boas lembranças. E então os demônios entram e trabalham com seu egoísmo e você exclui boas memórias. E antes que você perceba, tudo o que consegue pensar são algumas coisas ruins. E agora você não tem gratidão e o ingrato se torna monstruoso, se torna egocêntrico, porque a gratidão sempre diz respeito aos outros. Quando agradeço a Deus pela minha esposa, e eu louvo a Deus, quando sou grato a Deus pela minha esposa, isso libera algo no reino espiritual sobre ela que é tão poderoso quanto qualquer coisa que eu possa dizer ou fazer, mais poderoso do que lhe dar um presente. Embora presentes sejam bons, mas quando estou no reino espiritual, eu digo: obrigado, Jesus, por me dar a noiva que você me deu. Sou grato por ela. No reino espiritual, algo acontece
E é uma coisa incrível. O mesmo é verdade para outras pessoas na minha vida. É por pessoas pelas quais sou grato. É tão fácil com outras pessoas. Você sente suas emoções. Você começa a se obsessar por uma qualidade negativa de alguém. Antes que você perceba, você os assassinou em sua própria mente. E você esquece as bondades. Você esquece as coisas pelas quais deve ser grato. Paulo diz isso. Em Romanos 2, versículo 4, ele diz, sinto muito, versículo 4. Ou você não despreza as riquezas da sua bondade. Mostrar desprezo significa desprezar algo. É como ter um inseto preso na garganta e você o tosse e cospe para fora. Isso é desprezo. É como se nem valesse a pena pensar sobre isso. Eu não preciso pensar sobre isso. Eu não preciso lembrar disso. É apenas de pouca importância. Tornou-se tão insignificante, um nada, é só para mostrar desprezo pela sua bondade. Mas ele não diz apenas sua bondade, ele fala das riquezas. Pense sobre isso por um segundo. Pense em entrar em um cofre de tesouros e ver todos os tesouros do mundo. Nada se compara ao cofre de sua bondade, que ele descreve como tolerante e paciente. Mas o propósito da bondade, segundo o apóstolo Paulo, não é para que nos deleitemos em nosso pecado, como se isso não importasse. Às vezes você pode pensar sobre a bondade, você pode pensar na bondade de Deus, quando está fazendo coisas que são desrespeitosas diante de Deus, quando você está desobedecendo a Deus, cometendo pecados e nada acontece. Você pode entender a teologia de que existem igrejas por aí hoje. Não importa como você vive, apenas faça o que você sabe. Deus ama a todos, se parece, sabe, tem que estar certo. Como pode estar errado se parece tão certo? Essa é a teologia da nossa cultura. Vou te dizer como isso pode estar errado. Deus disse que estava errado, mas parece tão natural. Deus disse que é errado. E como Deus não faz raios, você pode pensar que isso realmente não importa, sabe? Simplesmente não importa. Você está desprezando a bondade dele que diz a sua justiça. Pare! Aguarde, aguarde. A justiça diz, eu punirei o pecado. Mas a misericórdia diz, espere, dê-lhes espaço para se arrependerem, dê a eles espaço para reconhecerem o erro de seus caminhos. Você sabe que uma das melhores maneiras, a melhor maneira que Deus o convida a ser uma pessoa melhor, é abençoando-o. Na próxima vez que você receber uma bênção, de qualquer tipo, pare. Obviamente, seja grato, mas apenas diga, Senhor, você está me desafiando aqui para ser uma pessoa melhor. Há algo em que eu preciso trabalhar e que não estou prestando atenção. Estou perdendo alguma coisa aqui. Isso pode ser apenas Deus querendo ser bom com você. Mas às vezes, como diz este versículo, no final do versículo, ele diz, você não percebe que a bondade de Deus é destinada a levá-lo a ser uma pessoa melhor, ao arrependimento. Não se trata apenas de continuar fazendo o que você está fazendo, porque nada de ruim aconteceu. E o resto da cultura faz isso. E porque sua teologia diz que se parece certo, deve ser certo. Não. Deus diz que há consequências, como Joás. Quando ele esqueceu as bondades, isso trouxe consequências tremendas para a sua vida. E o mesmo é verdade conosco. Então, nossas motivações, pois a bondade é a sua bondade, não são as ameaças de Deus. Sabe de uma coisa? Aqui está o que torna o que Joás fez tão horrível. Se ele apenas pecou contra o mandamento de Jeoiada, o sacerdote, não faça isso. Não entre no templo e faça isso. Está errado. O que ele estava fazendo, isso é pecar contra a lei, certo? Isso é pecado. O que ele pecou contra foi o amor. Quando você peca contra o amor, está em um nível completamente diferente de maldade.
Você está em um campo totalmente diferente. Isso não significa que você peque e quebre a lei e que isso não afete alguém que te ama. Então está tudo bem. Esse não é o ponto aqui. A questão é que quanto mais alguém lhe mostrou, demonstrou, sacrificou por você, deu a você, e você falha em apreciar isso, seu coração está pecando contra o amor. Esse é um pecado muito pior. É uma escuridão muito maior em um coração. Desprezar, ignorar, descartar a bondade, como se você a merecesse. Joás provavelmente pensou, sim, claro que eu tenho Cânia. Eu era o rei, eu merecia isso. Não, você era um garoto rebelde que poderia ter tido a cabeça cortada se não tivessem intervenido e protegido você. E se ele não tivesse te aconselhado ao longo do caminho, você teria tomado decisões horríveis, como fez assim que ele se foi. Então ele diz, bondade. Há uma canção. É a sua bondade, ó Senhor, que nos leva ao arrependimento. Saber que você nos ama, não importa o que façamos, nos faz querer amá-lo mais. Agora, se você pegar a bondade dele e pensar que não importa como eu vivo, então você está mostrando a Deus que está pecando contra o amor dele. E isso parte o coração dele. Você consegue imaginar como Jeoiada se sentiu ao ver seu filho ser assassinado pelo menino que ele criou? E a tristeza é que meu corpo nem está frio, e ele está fazendo essas coisas. Jesus, ele nos deu as maiores bondades de qualquer pessoa que já viverá. É a bondade de Deus, que colocou Jesus naquela cruz. Então, da próxima vez que você se sentir frio ou desanimado ou para baixo ou algo assim, pare e diga, deixe-me lembrar. Na verdade, fazemos isso uma vez por mês. Deveríamos fazer isso com mais frequência. Não há certo ou errado. Jesus disse, sempre que pegássemos o pão e o quebrássemos, tomem e comam isto. E sentem-se comigo. Lembrança. O que você está lembrando? A bondade dele, ele é bondoso. Isso deveria derreter meu coração, não endurecê-lo. Isso deveria me conquistar, não me afastar dele. Eu tinha alguém sobre quem temos pregado sobre gratidão. Eles voltaram para casa há algumas semanas. Enviaram um e-mail para a mãe com quem estavam afastados. Não disseram nada negativo para ela, mas apenas agradeceram por todas as coisas que conseguiam pensar, pelas quais eram gratos. Ela teve um colapso. Você não pode, agora você pode. Existem algumas pessoas, não me importo com o que diz. Mas, se você tentar dominar alguém para voltar a um estado saudável, não. Mas quando você vai com humildade e pensa em algo, em alguém que você foi, e simplesmente pensa em algumas coisas pelas quais você é grato por eles, chega a lugares. E a bondade vai a lugares no coração. Que gritos nunca alcançarão, a raiva nunca alcançará, ameaças nunca alcançarão. Essas são fáceis de defender e bloquear, com movimentos de autodefesa dignos de um ninja, mas a bondade, como você pode ficar bravo com a bondade? Você pode, porque esquece, você os bloqueia. Eu não quero lembrar de nada bom sobre essa pessoa, porque se eu fizer, vou me sentir culpado. Então deixe-me apenas pensar mal sobre eles. Essa não é uma maneira saudável de curar. Então, lembre-se. A bondade dos humanos é uma boa prática. Minha esposa e eu tivemos um ótimo dia. Na semana passada, era quinta-feira, tivemos uma boa reunião. Foram apenas coisas boas na igreja. E então, tivemos que fazer algo mais naquela noite. E foi bom. E estávamos apenas exaustos. E foi uma daquelas noites. Vocês já fizeram isso quando estão casados. Você diz, onde você quer ir? E ela responde, eu não sei. E eu disse, escolha, querida. E ela vai escolher. E eu digo, não, não ali, não ali. Quem é culpado disso? Vamos lá, junte-se a mim, só vocês. Nenhum dos caras aqui faz isso. Ok, Deus. Ela aprendeu cedo no casamento que onde você quer ir significa escolher algo que eu quero, mas eu realmente acho que estou falando sério. E eu realmente quero que ela escolha onde ela quer ir, mas ela apenas escolhe lugares que eu fui. Não, não.
Então acabamos, onde quer que tenhamos acabado. E assim tivemos um ótimo momento, apenas passamos o tempo celebrando. Chamamos um dos nossos netos e celebramos. Vamos ter uma viagem em breve e ele vai se juntar a nós. Ficamos gratos, não estávamos rabugentos. Poderíamos ter estado, poderíamos ter ficado um pouco tensos um com o outro. Mas estávamos apenas gratos. Estamos saindo do restaurante e à minha frente está essa senhora, que parecia minha mãe, por um momento com a mesma constituição, um pouco petite, com pernas pequenas, e ela está caminhando. E quem sabia? Ambos pensaram ao mesmo tempo, lembra minha mãe? Quando Deus faz isso, acho que Ele está nas costas da camisa dela. Ela tinha uma borboleta e dizia algo sobre Pine Island. Você é de Pine Island. Oh, Matt Lachey, como vai? Mal. Nós fomos inundados novamente. E eu estou tendo que ficar em um hotel. Ela disse, eu estou realmente sozinha e eu sinto falta dos meus gatos e dos meus vizinhos. Não sei onde eles estão, mas ela sente falta deles. Então nós dissemos a ela, podemos orar por você. E não oramos de uma forma exagerada, apenas gentilmente eu coloquei minha mão no ombro dela. Eu apenas disse, Senhor, abençoe esta doce senhora e lembre-a de que você a ama e que está perto daqueles que têm o coração partido. Bem, quando eu disse isso, ela começou a chorar. E ela disse, obrigado. Ela disse, acho que estávamos destinados a nos encontrar. E nós ficamos tipo, sim, Deus tinha todos os restaurantes que poderíamos ter ido, todo aquele blá, 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 blá. Mas vou te dizer uma coisa, estamos fazendo a série do Embaixador do Rei em nossos grupos. Se não tivéssemos sido gratos, nem teríamos visto ela. Estaríamos preocupados com nossas coisas, e estou cansado, e estou mal-humorado, e vamos para casa, mas estamos apenas. Siga em frente, ouça, a gratidão mudará a sua vida. Se você começar a praticá-la, mudará seu relacionamento com Deus. No final da mensagem, em um momento aqui, vamos cantar uma canção sobre gratidão. Talvez esqueça a canção e apenas se perca em agradecer a Jesus por sua bondade para com você. Você poderia começar agora e não conseguiria esgotar as coisas. Apenas pense em todas as coisas que Joás esqueceu. E então, aplique isso a você. Pense nas coisas que Deus fez para te resgatar. Pense nas coisas que Deus fez para trazer pessoas ao seu redor, para te ajudar a se tornar a pessoa que você é. Pense nas coisas, nos inimigos que Deus derrotou, como Ele derrotou sua avó, Atalia. Pense em todas as coisas que Deus fez, que o colocaram em uma posição de sucesso e deram conselhos sábios, blá, 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 blá. Há muito pelo que ser grato. Amém. Vamos tirar um minuto aqui e apenas pausar para a oração. Lembre-se, é a bondade dele que nos leva ao arrependimento.